Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total, na loucura real. Quando falamos nessa questão, autoconhecimento, a procura, a inspeção por tentar entender qual seria o meu caminho, qual seria o meu lugar, qual seria as habilidades que eu posso desenvolver que vão mais fazer sentido com a minha natureza. Existe um contraponto, existe um outro lado dessa história, que é o simplesmente não entender, não procurar esse entendimento, não procurar esse autoconhecimento, que pode te deixar na posição de seguir qualquer caminho. Seguir um caminho que todo mundo segue. Seguir um caminho que é prescrito para você pela sociedade. Seguir um caminho que as pessoas falam, vai por aqui que vai dar certo. É o mesmo tipo de reflexão que Raul Seixas coloca nessa música Maluco Beleza. A questão do sujeito normal que se esforça, né, para fazer tudo igual todo mundo faz, igual todo mundo pensa, igual todo mundo age, igual todo mundo vive. Enquanto que o eu lírico, o Raul Seixas, está se colocando aí nessa posição de não, eu do meu lado, eu estou aprendendo a ser louco. E louco a gente pode interpretar isso no sentido de fora do padrão, fora das prescrições, fora das normas bem estabelecidas que já vêm ali, já são impostas para a gente desde o momento que a gente nasce. Podemos então entender isso como essa questão de ou você pode ser alguém normal e seguir o padrão que todo mundo segue, que todo mundo recomenda, que todo mundo indica, ou você pode se colocar nessa posição que pode até mesmo ser taxado de louco, mas de realmente entender o seu caminho, o seu propósito, o que é mais condizente para você e o que não é tão interessante, e colocar-se nessa busca do autoconhecimento e da autorrealização nesse sentido de buscar o que é mais sensato para você, mesmo que isso signifique desviar do caminho padrão, do caminho do sujeito normal que faz tudo igual. E uma vez que a gente entende que existe essa distinção de caminhos, existe essa distinção de possibilidades, seguir o seu caminho, seguir o caminho padrão, poderíamos muito bem nos perguntar: será que na nossa sociedade, será que nas nossas vidas está faltando autoconhecimento? Porque você pode virar para a sua vida, olhar para a sua história, para a sua trajetória e entender e tentar entender as decisões que eu tomei, os caminhos que eu segui até aqui onde eu estou hoje, são as decisões que eu queria ter seguido ou foram as decisões, os caminhos mais convenientes de serem seguidos, os caminhos mais tradicionais, os caminhos mais padronizados, que foram não escolhidos por mim, mas prescritos para mim? Porque quando a gente pensa que o padrão é justamente seguir um caminho que já está pré-estabelecido. Você cursa a escola, depois você presta o vestibular, depois você entra na faculdade, depois você escolhe ali alguma carreira, uma carreira para seguir, uma carreira que vai te trazer dinheiro, depois você constitui uma família, depois você compra uma casa, depois você vai se aposentar e depois, enfim. É o arco de personagem básico que nos é ensinado, ó, isso é a vida boa, isso é a vida certa, isso é o que se você se dedicar a fazer isso desde o momento que você está lá na escola, se você se dedicar a fazer isso, ok, você não vai ter preocupação nenhuma na sua vida. É um padrão dado, é um padrão estabelecido, é um padrão passado, prescrito, e que as pessoas seguem. Justamente é um padrão porque é seguido. E se é seguido, será que é porque funciona muito bem para muita gente? Ou porque falta um autoconhecimento, falta essa inspeção, falta esse entendimento? Quem sou, o que quero e para onde vou? Eu aposto mais na segunda opção, que falta sim um autoconhecimento, que falta sim essa tentativa de olhar para si mesmo e mesmo tentar enfrentar a perspectiva de que talvez eu seja um maluco beleza, nesse sentido de que eu posso sim destoar do padrão, eu posso sim destoar dessa prescrição, eu posso sim querer outra coisa, ter possibilidade. Mas eu só vou descobrir isso se eu tiver essa preocupação de autoconhecer. Bom, mas agora eu sinto a necessidade de justificar por que eu acho que falta esse autoconhecimento. Não é uma simples questão de que o padrão existe porque ele funciona bem para todo mundo. O ponto é, não acho que ele funciona bem para todo mundo. Muitas pessoas entram nessa linha, nesse pensamento, nesse modo de viver, sempre preocupado com a próxima etapa, sempre preocupado, preciso desempenhar bem,
preciso tirar notas na faculdade, preciso bater as metas no trabalho, preciso fazer isso, preciso ganhar dinheiro, preciso comprar coisas, preciso ter essas coisas para ser alguém, preciso isso, preciso aquilo. Isso se linka muito com outras discussões que nós já tivemos aqui, por exemplo, a questão aquela discussão sobre o consumismo. A lógica consumista é uma lógica que nos leva, nos deixa nessa posição de que o que define quem somos ou o valor que nós temos são as coisas que nós possuímos. E é uma coisa que inibe a sua própria posição, a sua própria autonomia de dizer é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Ele simplesmente vem, é uma lógica simplesmente vem e traz uma série de prescrições para você dizendo, ó, você precisa ter isso para ser alguém, você precisa comprar isso, você precisa ter um carro assim, uma casa assim, um celular assim, um trabalho assim, ter um salário desse tamanho, ter isso e ter aquilo. Tudo isso, prescrição. E como nós discutimos lá no episódio sobre consumismo, todas essas prescrições, bem como toda essa busca por esses objetivos que são prescritos como importantes, pode causar uma série de problemas, principalmente problemas para o indivíduo no sentido de que vão causar infelicidade, porque essa busca, sempre preciso estar comprando o que eu não tenho, é uma fórmula que vai sempre nos deixar nessa posição, estou defasado, eu preciso do próximo e do próximo e do próximo, principalmente hoje, nessa sociedade onde tudo é fluido, tudo é líquido, tudo é muito dinâmico, tudo se atualiza numa taxa descomunal. Correr atrás de sempre ter o mais atualizado, sempre ter o que a sociedade está prescrevendo, é isso que você precisa ter para ser alguém na vida, é uma lógica muito cansativa e muito infeliz, geradora de infelicidade. É impossível ser feliz dentro dessa lógica, onde sempre o que vai te trazer a felicidade é a próxima compra, não a que você fez agora, mas a próxima, a próxima, a próxima. Gera infelicidade, gera ansiedade, pode gerar muita pressão psicológica, pode te colocar ali naquela posição do que discutimos no episódio anterior, a posição do sujeito, indivíduo na sociedade do cansaço. Um indivíduo que está sempre procurando ser mais e mais e mais, nunca é o bastante. Justamente porque talvez ele não saiba o que é o bastante para si. Ele não saiba o que é bom para si. Ele não tenha feito uma autoinspeção para se autoconhecer. Isso é apenas um pouco de alguns problemas, alguns aspectos que podemos ver nessa padronização de caminhos, nesse caminho padrão. As pessoas estão ficando ansiosas com o caminho padrão, estão ficando infelizes, estão ficando insatisfeitas, estejam ou não percebendo isso. E aqui vale ressaltar, talvez o caminho padrão ele possa funcionar para pessoas, para algumas pessoas, para muitas pessoas. Ele bem que poderia funcionar. Mas, frente ao que vemos, frente a toda a ansiedade que vemos, a toda essa pressão, essa necessidade de ser produtivo, essa necessidade de ter as coisas, de ter o mais novo, mais atualizado, de ter coisas que, se pensarmos bem, se pensarmos aqui, ó, minimalismo, no minimalismo crítico, pensando bem, não preciso de tantas coisas assim. E todo esse exagero causando todos esses transtornos, a gente vê que o padrão, que é um padrão muito apegado num exagero, não está sendo legal, não está sendo bom. E se tem tantas pessoas dentro de um padrão, é porque está faltando um pouco de inspeção, um pouco de reflexão, um pouco de autoconhecimento.